Sejam todos muito bem-vindos ao último debate da nossa série Paradoxismo Versus, nosso ciclo de debates que nós fizemos aqui no canal Virada Realista Brasil, que teve como centro dos debates um artigo, o The World in Paradox, Fields of Sense Ontology and the Outlines of Paradoxism. Hoje eu estou aqui com meu amigo Gabriel Loureiro, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a gente vai fazer um esquema um pouco diferente, porque o Gabriel tem também uma proposta original. Será que eu consigo pegar aqui? Opa! No caso, enquanto eu estou rascunhando as ideias em artigos e etc., o Gabriel tem já um livro publicado, Saudade do Infinito, o link vai estar aí na descrição, e tem muitos pontos de confluência entre as duas posturas, e a gente quer conversar um pouco sobre isso. Então, esse último debate vai ser meio que um choque de posturas que estão tentando trabalhar os mesmos problemas a partir de, em alguma instância, algumas figuras em comum e alguns conceitos e alguns debates em comum. Então, bem, Gabriel, se apresente, por favor, para a gente dar início. Bom, gente, boa tarde, bom dia, boa noite. A gente não sabe de que horas vocês estão assistindo, ouvindo esse vídeo. Bom, como o Gak disse na sua introdução, como sempre, muito generosa, meu nome é Gabriel Loureiro, sou autor desse também esboço, é um esboço de 550 páginas, mas é um esboço de sistema filosófico que ainda vai se desenvolver durante alguns anos, de forma que, nesse vídeo de hoje, a gente terá, em verdade, um diálogo entre dois sistemas que se estão esboçando a partir de problemas da tradição filosófica, no meu caso, sobretudo vinculada à tradição do idealismo alemão, por um lado, tradição neoplatônica, por outro, no caso do Gak, muito especificamente em relação aos novos realismos, dos quais o mais significativo para o desenvolvimento do paradoxismo é, como a gente sabe, vocês, que eu espero, leiam o texto do Gak, como eu disse, tem a virtude de ser um esboço muito melhor do que o meu, em muito menos páginas, de maneira muito mais clara e mais interessante. Eu espero que vocês, portanto, leiam, vale bastante a pena. E no caso, então, do Gak, o sistema filosófico de referência é aquele do Gabriel. Mas não só, pois que presentes estão várias propostas de ontologias contemporâneas, como a de Harman, como a do Ferraris, Meillet, entre outros filósofos importantes, do Brassier, com os quais ele dialoga. E hoje nós vamos, então, destrinchar um pouco mais este diálogo. Por último, falar rapidamente, adicionar que eu sou mestrando na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como disse o Gak, ocupo-me sobretudo com a atualização e a introdução aqui no Brasil da metafísica italiana, que, interessantemente, é uma metafísica ausente e desconhecida no atual debate. É interessante notá-lo, vou só falar isso antes de passar novamente a palavra ao meu host, o Gak. É interessante notar que a maioria dos problemas colocados e resolvidos pelos maiores expoentes dos novos realismos, dentre os quais o próprio Marcos Gabriel, já tinham sido colocadas e resolvidas na metafísica italiana a partir da década de 50, sobretudo com a publicação em 1956 da Estrutura Originária de Emanuele Severino, que dá início a uma tradição riquíssima, vigorosíssima, que possui hoje em Massimo Cacciari, em Massimo Donat, em Leonardo Messinese, representantes de fôlego e de muito vigor, e que, como eu disse, desdobram e avançam teses que se reencontram, por exemplo, em Harman, que se reencontram em Marcus Gabriel, que se reencontram em Alain Badiou, mas essas teses que estão isoladas umas das outras, nesses autores dos quais, por exemplo, o Gak vem falando nas lives do canal Transe, e também aqui ao longo dos debates com outros convidados nesta série do Boia Dialética, esses autores todos estão
tratando de problemas isolados, oferecendo resoluções isoladas para esses problemas comuns, essa é a melhor formulação, que, por assim dizer, são sintetizados no interior da metafísica italiana. Eu me ocupo disso através, sobretudo, e mais especificamente, da reformulação da Gênese, desse paradigma, num autor do século XVIII, do século XIX, denominado Giacomo Leopardi, um poeta, mas também um grande filósofo, que, em parte, fora esquecido pelas outras tradições, seja analítica, seja continental, que é muito presente na tradição italiana, mas não compreendido pelos próprios italianos como origem da própria metafísica italiana contemporânea. Bom, com isso eu fecho rapidamente essa introdução, passo novamente a palavra ao GAC, para que a gente dê origem, dê início, dê um arré, dê um fundamento paradoxal, eu espero, ao nosso diálogo. O que eu queria que fosse o foco é, na verdade, um ponto que é o ponto do aparecer e do não aparecer vinculado à arena, como o Gabriel fala, e aquilo que está para além dessa arena. O Marcos Gabriel tem esse conceito do mundo que a gente tem tratado frequentemente, a partir do que ele trata daquilo que engloba todas as coisas. E todas essas coisas englobadas pelo mundo seriam coisas que aparecem. Ainda que sempre na relação com um campo, e, portanto, uma coisa pode aparecer num campo e não aparecer no outro, mas, no fim das contas, tudo, em algum sentido, aparece. E o mundo, por sua vez, não pode aparecer, porque um dos requisitos para aparecer é que exista um contexto possibilitador. Se houver um contexto que abarca o mundo, ele já não é aquilo que tudo abarca. E então, portanto, Gabriel assume que o mundo não existe. Isso gera vários problemas, que é boa parte do que é articulado lá no The Wording Paradox. E o ponto em que eu tento chegar é o ponto de que a gente precisa, sim, tratar da existência do mundo. E nisso, eu e o Gabriel Loureiro estamos de acordo. A questão é o que está implicado nessa assunção da existência do mundo, ou de uma arena, porque a gente pode pensar na arena, aí o Gabriel me corrige também se eu estiver lembrando errado das nossas conversas, mas a arena pode ser substituída, né, pelo mundo, no Gabriel, é a arena do aparecimento, onde as coisas aparecem, mas existe toda uma gama de coisas que estão para além dessa arena do aparecer, que é como o Gabriel geralmente fala. E eu tenho algumas questões com isso que está para além. Na conversa com o Aleph, inclusive, a gente martelou bastante esse tema. E ele tem também interesse nessa ideia do que está para além do sentido, no sentido do que está para além do aparecimento. Embora, assim como o Gabriel tem o seu próprio modo de desenvolver, o Aleph também tem o modo próprio de desenvolver. Então, ainda que tenham semelhanças, o que eu quero trazer aqui, que eu acho que é bem diferente daquela outra conversa, quais são as opções vinculadas a isso que está para além do aparecimento. Na minha cabeça, tem 3 opções. A primeira é uma coisa mais parecida com o que o Harman faz. Então, o que está para além da arena do aparecer seria um algo, uma espécie de objeto, uma espécie de ente, uma espécie de força, que é plenamente inacessível e que é plenamente arrelacional, talvez, e, portanto, gera problemas de fideísmo, como eu penso. A ideia é que, bom, se tem uma coisa que está para além de qualquer acesso, e eu acho que eu posso falar sobre essa coisa, eu posso colocar qualquer característica que eu quiser, e ninguém vai poder falar contra, porque ninguém tem acesso nenhum, nem um acesso intelectual, e etc. Uma outra opção, eu creio que o Loureiro não vá por essa primeira, mas eu ainda tenho suspeitas de que possa ter um resquício dessa opção no caminho que ele está trilhando. Então, por isso que eu estou apontando. Uma segunda opção é pensar naquilo que está para além do aparecer
como algo que unifica tudo o que aparece, sem com isso aparecer. Nessa opção, eu fico com a impressão de que o que está em jogo é o mundo, nos termos do Marcos Gabriel. Porque, no fim das contas, você está colocando tudo sobre o regime de um regulador geral que funciona como uma espécie de contexto. E a própria ideia de, bom, ele unificar tudo, mas não aparecer, colocaria a gente na trilha das críticas que o Gabriel faz ao mundo. Né? E uma terceira opção é pensar que existe a arena, e existem coisas para além da arena que determinam a arena, mas que essas coisas também são determinadas. E eu lembro da gente passar por essa ideia em algum momento nas nossas conversas. Você falar que talvez seja possível pensar em múltiplas arenas, embora, vamos lá, a gente tem a nossa arena, que pode ser considerada uma espécie de mundo atual para a gente, unificada por uma série de regras que chegam próximo daquilo que nas teorias do mundo possível se entende por mundo atual, mas que existem outros conjuntos de regulamentos que estão para além e que são organizados e, portanto, não são ininteligíveis e que podem influir na nossa arena em alguma medida, ter algum tipo de contato, ter algum tipo de influência mesmo e modificar as coisas. Essa terceira opção me parece que cai de novo na ontologia dos campos de sentido. Porque a ontologia dos campos de sentido trata justamente da ideia de que você tem campos que são ordenados e que nem todos estão conectados. Né? Então, pelas nossas conversas sobre uma arena do aparecimento e sobre algo que está para além dela, é isso que me vem na cabeça. Esse além é uma coisa plenamente inacessível? Acho problemático. 2, esse além é algo que unifica tudo sem aparecer? Também parece problema. Inclusive, esse sem aparecer, a gente pode pensar em mesclas, né? Poderia ser bom, ele unifica tudo regulando, mas ao mesmo tempo ele é uma coisa inacessível. E a terceira opção é, na verdade, isso que está falando aparecer, aparece em um outro sentido, e, portanto, a gente volta para a ontologia dos campos de sentido. Então, é mais ou menos assim que eu tenho tentado lidar nas minhas elucubrações com aquilo que o Gabriel tem me oferecido, e eu queria saber dele, o que ele acha dessas opções, se eu estou no caminho certo para entender o arenismo, embora eu ainda precise ler, eu estou bem no iniciozinho do Saudade, então é muito mais uma avaliação a partir de conversas. Né? Então eu queria saber se eu estou... se a gente está na mesma página, né, sobre isso, e o que ele acha dessas opções. Beleza, vamos lá. Eu começo só com uma correção técnica pequena, mas importante, que é o seguinte. Rigorosamente falando, a arena não é o mundo, não é sinônimo do mundo no sentido do Gabriel. E não é sinônimo de mundo, porque precisamente no Gabriel, o mundo é a totalidade absoluta. O mundo é a totalidade absoluta, ao passo que a arena é um termo meu para verter algo que no interior da tradição italiana, como eu mencionei no começo, na minha introdução, é denominada totalidade manifesta. Para a tradição italiana, a metafísica se configura fundamentalmente como a tentativa de articular, logicamente, vale dizer, no logos, no discurso, na linguagem, o fato apodítico da disjunção entre totalidade manifesta e totalidade concreta. Portanto, por totalidade manifesta, que é um sinônimo para o meu termo, arena, nós devemos entender tudo aquilo que é manifesto. Agora, portanto, por exemplo, pensemos no caso do Marcos Gabriel. O que nós temos no caso da ontologia dos campos de sentido? Colocado de lado o mundo, nós temos uma explosão transfinita de campos de sentido. Esta explosão transfinita de campos de sentido, que por definição não pode ser totalizada, entretanto, tudo, veja, eu estou usando o termo tudo, o Priest, a partir daí já construiria uma objeção ao Gabriel, e a partir daí diria, olha, eu estou pensando no tudo, portanto, se eu estou pensando, ele existe. Mas, enfim, tomemos o termo simplesmente para que eu faça o argumento um pouco mais claro. Digamos, então, que a transfinitude dos campos de sentido manifestos, todos esses campos não totalizáveis de sentidos manifestos, correspondem àquilo
que eu denomino a presente arena do aparecer. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a arena possui estruturas generalíssimas mínimas, coisa com a qual concorda Marcos Gabriel. Como assim? Por quê? Bom, para começo de conversa, o primeiro rasgo absolutamente mínimo da arena é a consistência. As coisas que aparecem na arena são consistentes. Isso aí é algo que, se for colocado de lado no interior da ontologia dos campos de sentido, então a ontologia dos campos de sentido se coloca a si mesma de lado. Inclusive, essa é uma crítica nossa, comum, minha e sua, em relação à ontologia dos campos de sentido de Gabriel, que diz respeito precisamente à abrangência, à omnipresença da consistência e a, portanto, os limites que daí emergem. Mas, enfim, depois a gente entra nisso. Eu estou fazendo esse esclarecimento inicial por isso, só para poder deixar bastante claro que quando eu falo de arena do aparecer, eu estou primeiro designando a totalidade do manifesto por totalidade, por definição, não compreendendo o todo. Isto é, não compreendendo o mundo. Uma totalidade, portanto, por definição, não totalizada, aberta. Por quê? Se se tratasse de uma totalidade absoluta, isto é, uma totalidade que se encerrasse a si mesmo, nós teríamos o mundo, nós teríamos algo que me parece um problema fundamental quando nós equalizamos a arena do aparecer, a totalidade concreta, vale dizer, é o mundo. O primeiro problema fundamental de respeito à impossibilidade de explicar a emergência forte, a impossibilidade de explicar uma coisa que eu vou tratar daqui a pouco, que é o que eu denomino de vou usar uma outra palavra, porque foi difícil essa. A língua portuguesa, por vezes, nos faz um pouco difícil a vida. A infinitude, eu iria usar a palavra inexauribilidade, pronto, agora saiu. A infinitude de cada ente, coisa que se manifesta através de um teorema importante da metafísica romântica, a dita metaforicidade de todos os entes. Já vou entrar nisso, já vou esclarecer um pouquinho mais essa terminologia um pouco obtusa, um pouco estranha, um pouco não clara, que eu estou agora trazendo à frente. Mas, então, para fechar esse esclarecimento terminológico, e com o qual eu já começo a responder a pergunta do GAC e as suas 3 opções. Então, a partir do momento em que a arena não é a totalidade, isto é, não é o mundo, é importante, a arena é a totalidade não total do manifesto. Ela é não total porque, se fosse total, nós teríamos, de fato, a aporia do mundo, o conjunto das contradições engendradas pelo mundo. 2. A arena é definida por um traço mínimo, vale dizer, a consistência. Um traço, se vocês quiserem, um predicado absolutamente universal da arena é a consistência. No sentido lógico, portanto, cada ente que aparece na arena é idêntico consigo próprio. Mas esse traço que aparece na arena, e que pode também ser redescrito como a validade lógico-ontológica do princípio de não contradição, demanda fundamentação. Essa é a razão pela qual a arena é o fato primordial com que lidamos. É o fato, se vocês quiserem, da inteligibilidade do mundo. Basta ler, nesse caso, já fica uma recomendação aqui de leitura, o belo livro do Hans Blumenbach, A Legibilidade do Mundo. A tradição filosófica pode, aliás, ser pensada à luz dessa metáfora primordial, de acordo com a qual a inteligibilidade do mundo, o fato de que as coisas são legíveis, pensáveis, inteligíveis, é a causa mesmo da viagem metafísica que nos leva à busca, com crase, que nos leva à busca do fundamento primeiro. Com isso, engendrando uma série de coisas que Heidegger denominou de ontologia. Pois bem, fechada a inicial nota de rodapé de esclarecimento técnico, vamos lá para a primeira opção. Harman, eu concordo com você, Gaki. O principal problema, a meu ver, da Triple O, da ontologia orientada ao objeto, no talhe que ele fornece, Harman, está relacionado àqueles 2 lados de cima do quadrado, não é? No diagrama do objeto quádruplo, os 2 lados de cima dizem respeito ao objeto real e às suas propriedades reais. Se a gente tem, eu vou tentar reconstituir aqui, talvez se for possível a gente bota agora, repetição, e a gente coloca agora o diagrama. Se eu errar, vocês vão observar a correção automática com o diagrama aí colocado, mas a gente tem objeto real, propriedade real, objeto
sensual, propriedade sensual, e aqueles 4 cruzamentos que são estabelecidos. O objeto real com a propriedade real, a gente tem Leibniz. O objeto real com a propriedade sensual, a gente tem Heidegger. E aí a gente tem objeto real, objeto sensual e propriedade real, a gente tem Russell. Por fim, objeto sensual e propriedade sensual, a gente tem também Russell. No primeiro caso do Russell, a gente tem o momento do conhecimento. O conhecimento parte do objeto sensual, tal como ele aparece para a consciência, a fim de chegar às suas propriedades reais. Essa é a tarefa da ciência. E no caso do Russell de baixo, trata-se do fenômeno da Abschattung, ou seja, o objeto sempre vai sendo visto construtivamente de infinitos pontos de vista que garantem do objeto a sua mesma finitude. Tudo bom, tudo bem. Por que eu estou trazendo rapidamente, tentando reconstituir aqui pela memória mentalmente esse diagrama? Porque nele me parece emergir com muita clareza a aporia que o Gach também com muita clareza apontou. A partir do momento em que a gente tenta salvar, porque, de novo, rapidamente, nota de rodapé dentro de tudo isso. Qual é o grande objetivo do Harman? Vamos lá, qual é o grande projeto metafísico do Harman? Resposta rápida, simples. Salvar a autonomia do objeto. Como redescrever isso? Salvar a infinitude dos objetos. Se a gente não salva a infinitude dos objetos, ou seja, dos entes, a gente tem um problema. Qual é o problema? O problema que eu apontei aqui na nossa live de ontem, que é o problema ontoteológico por excelência. A aporia existência existente. Uma aporia que se engendra a partir do momento em que, quando a gente apreende o fundamento de tudo aquilo que é, a gente por aí mesmo reconhece que só o fundamento é. E se só o fundamento é, então o fundamento que deveria fundar todas as coisas que existem, na verdade, aniquila as coisas que existem. E se ele aniquila, ele é um fundamento que não é fundamento, portanto, ele também não é. O que significa dizer... Essa é uma outra consequência da existência do mundo. No sentido do Gabriel. Um dos problemas fundamentais é que se o mundo existe, então pronto, nada existe. É isso, se o mundo existe, um dos resultados é que nada existe. Isso foi, do ponto de vista da história intelectual, isso foi diagnosticado primeiro por Nietzsche, um filósofo por quem eu não tenho muito apreço, e acho que uma das poucas contribuições à história da filosofia por parte de Nietzsche reside na circunscrição dessa aporia, que ele identifica com a forma do platonismo, e logo depois foi formalizada por Heidegger. Na ontologia dos campos de sentido, a tese da inexistência do mundo é uma formalização, no sentido correto da coisa, ou seja, lógica, bem argumentada, com clareza, por parte do Marcus Gabriel, é uma formalização da tese ontoteológica heideggeriana. Pois bem, falando tudo isso a partir do momento em que Harman tem como objetivo salvar a autonomia dos objetos, ele não pode, por assim dizer, equacionar o que significa ser um objeto, ou seja, a objetualidade dos objetos, como uma só propriedade. Se ele faz isso, das duas uma, né? Ou vai para o undermining, ou vai para o overmining, ou dual mining, seja como for, e aí ele destrói aquilo que ele deveria salvar, ou seja, os objetos, as coisas. Qual é a opção dele? É o Entzug heideggeriano, é a retração heideggeriana que ele toma. Ele poderia tomar de diversos momentos da obra heideggeriana, ele privilegia o primeiro momento, sobretudo a análise do instrumento, em Sein und Zeit, logo ali no começo, Design and Sight, onde o instrumento aparece na sua modalidade de Zuhörenheit, ou seja, os entes aparecem como Vorhandenheit, como acho que a tradução em português parece ser diante dos olhos, né, ou algo diante da mão, algo do tipo assim, ou a mão, né, ready to hand, né, a tradução em inglês, ready to hand. Em inglês, não é isso? E o objeto, na sua qualidade de Zuhanden, ele, por assim dizer, está retraído. A gente usa o objeto sem perceber todas as infinitas propriedades que ele possui. Essas infinitas propriedades, ou melhor, o conjunto infinito dessas propriedades que garantem a autonomia do objeto estão retraídas, de maneira que o objeto nunca aparece por completo. E aí a gente entra no problema que você apontou aqui. É como se Harman, para poder evitar o problema ontoteológico por excelência, que eu formulei aqui na aporia existência-existente, ou aporia do fundamento, a gente pode também denominar assim, a maneira como ele tenta evitar essa aporia por excelência é apostando numa retração infinita que nunca aparece. Veja,
E aí a gente tem um problema. A gente recai no problema que é o problema do fideísmo, certo? Portanto, mas e aí? E aí? O que afinal, este objeto é e como? O meu problema maior é como saber que as novas propriedades, que as novas qualidades articuladas, seja através da ciência, seja através das artes, seja através da filosofia, do objeto, são verdadeiras. E como estabelecer uma distinção epistêmica entre os discursos se o objeto está completamente retraído. É o problema que você aponta. Eu não sigo essa via, a gente já conversou sobre isso. Eu acho que tem dois problemas nessa via fundamentais. Eu acho, inclusive, que o Harman fornece para si própria, para si mesmo uma saída, mas não entende a própria saída, que é o seguinte. Dentro do objeto quádruplo, daquele diagrama que eu reconstruí aqui mentalmente, nesse momento, existe uma relação privilegiada, que é a relação que ele identifica com o Heidegger, que eu acabo de citar, aquele Heidegger da análise do instrumento, e que é também a relação que o Harman entrevê na metáfora. Para Harman, a metáfora poética, ele entende a metáfora como o paradigma da experiência estética. Ou seja, quando eu falo de metáfora, eu posso estar falando também de arquitetura, que é a arte privilegiada dele. Por metáfora poética, por metáfora, não estou só falando de um verso de Camões, verso de Homero, que ele sempre cita, uma frase de Ortega y Gasset, o que é que seja. A metáfora possui uma estrutura muito curiosa e me parece ser a melhor estrutura para o objeto real, para a realidade do objeto, segundo Harman. Por quê? Porque se a gente lembrar, na metáfora, o que nós temos eu estou tentando me enquadrar aqui direito, mas é difícil, porque a gente está espelhado. Enfim, vamos lá. Desculpa aí a palavra. Aqui, assim, esse. A gente tem objeto real, e a gente tem, eu espero que tu consiga colocar o diagrama. Vou botar. Massa. O objeto real, e a gente tem a qualidade sensual que se encontra. A qualidade sensual se encontra com o objeto real, ou seja, tornando visível aquilo que é, por definição, invisível, porque real é um nome para invisível em Harman. Ou seja, nos meus termos, o objeto real de Harman está fora da arena do aparecer. Portanto, é absolutamente misterioso. É misterioso. E essa é a razão pela qual você falou de fideísmo. A gente tem uma espécie de misticismo que parece reemergir. Ora, só que o real, o invisível, na metáfora, torna-se visível, ganha visibilidade. Como? A partir do momento em que o objeto real se deixa articular na qualidade sensual que o traz ao aparecer. Como? Através da intervenção de um outro objeto real. Esse objeto real, na metáfora, é identificado por Harman como espectador. Nós somos objetos reais que articulamos o encontro de uma qualidade aparecente, sensual, né? Eu uso sensual, sensitiva, não sei como é que está a tradução do Brasil, mas algo desse tipo, a gente pode trocar por aparecente, e o objeto real. Quando a gente tem esse encontro, a gente tem o tornar-se visível do invisível, e aí sim a gente teria algo como uma situação na qual a realidade fez-se manifesta, sem que a gente tenha o misticismo que aparece quando o real nunca se faz manifesto, quando ele fica eternamente misterioso. A minha crítica, portanto, em relação à posição de Harman é, não ter percebido que a condição de possibilidade do encontro de invisível e visível, que aparece na metáfora, possui, numa lógica da predicação, de talhe dialetético, sua condição de possibilidade. A condição de possibilidade do encontro de visível e de invisível isso é uma coisa que eu tento oferecer no Saudade em diversos capítulos, dentre os quais Pensamento da Saudade, Mimesis Especulativa, o capítulo citado hoje no nosso grupo pelo nosso amigo e colega Aleph, um capítulo intitulado A Formalidade da Metafísica, o Paradoxo da Articulação do Inarticulável, em que eu tento precisamente compreender quais seriam as condições lógicas de articulação do inarticulável, sem que, com isso, de novo, a gente caísse numa espécie de misticismo em que vale tudo, porque o problema é esse. Quando nada aparece, quando não aparece o critério para identificação do que aparece enquanto real ou enquanto verdadeiro ou falso, a gente cai num vale tudo. E aí a gente cessa de ser realista e passa a ser cético.
ou o que é pior, um relativista pós-moderno. Bom, isso no que diz respeito, então, à primeira via. Eu concordo com sua crítica, acho que há recursos imanentes ao próprio Harman, gostaria apenas de adicionar que me parece, inclusive, estarem esses recursos intimamente relacionados a um dos melhores textos de Heidegger, denominado A Origem da Obra de Arte. Já tentei, em algumas exposições acadêmicas, demonstrar como na origem da obra de arte reside implícita uma teoria da predicação que salvaria esse não aparecente, dando-lhe um aparecer. E aí, com isso, a gente entra num segundo e último ponto em relação ao problema Harman, vamos designá-lo assim. Harman, não temos nada contra você. Inclusive, queremos você aqui no canal Virada Realista Brasil. Harman, por favor. Estamos fazendo, aliás, o que você nos mandou fazer, que é pegar os nossos filósofos de referência e superá-los. Que, aliás, é o que sempre houve. É o que sempre houve. A história da filosofia é isso. A história da filosofia é isso. Um mestre está aí colocado para ser, afinal, como nós sabemos, desde que Freud falou do complexo de Édipo, todo mestre, que é uma espécie de pai, está aí para ser assassinado. Desde que Platão começou a assassinar Parmênides, e aí Aristóteles quis assassinar Platão. E aí, enfim, deu início a essa nossa ocupação, nessa nossa profissão, que é basicamente uma profissão de homicidas conceituais. Mas vamos lá, continuando. Eu queria apenas sublinhar um outro ponto, Gak, que é o seguinte. Na minha proposta, por exemplo, e é a maneira pela qual eu me diferencio de novo do Harman, a maneira pela qual o não aparecente, ou seja, aquilo que está além da arena, e que está além da arena porque fundamenta a arena. Aquilo que fundamenta a arena, como eu disse, por que fundamenta a arena? Porque o rasgo mínimo da arena é a validade lógico-ontológica do princípio de não contradição, a obediência à identidade e, portanto, à consistência. Isso é o que fundamenta, isso é o traço mínimo da arena, mas é um traço que demanda fundamentação. Portanto, o que fundamenta a arena não pode ser idêntico à arena. Se fosse, aí a gente teria, de novo, um outro avatar do mundo, que é, de novo, nós teríamos um outro avatar do esquecimento da diferença ontológica, para dizê-lo em termos heideggerianos, porque nós elegeríamos um outro ente, um enésimo ente, para fundamentar a arena do manifesto. Ele próprio demandando, naturalmente, fundamentação, porque ele seria um partícipe da arena, e, portanto, seria a totalidade da arena que se contém a si próprio, porque é um partícipe da arena, etc, etc, etc. Nós geraríamos, então, um cesto de contradições, que é o mundo. O meu não aparecente, eu o designo assim pela simplicidade da coisa. Ele é não aparecente que possui um aparecer. Essa é a maneira, essa é uma das designações. Como isso não é uma contradição? Simples. Todos os aparecentes da arena do aparecer aparecem em obediência ao princípio de não contradição e identidade e, portanto, em obediência ao princípio da consistência. O não aparece, isso significa que todos os aparecentes possuem um seu aparecer. O não aparecente é assim dito, porque não aparece como se fosse um outro aparecente. Se aparecesse ele na condição de fundamento, teria de conter a si próprio, portanto, seria o mundo, teríamos as contradições, nós não queremos isso. Como é que a gente resolve? O não aparecente deve aparecer, mas não pode aparecer como um aparecente, portanto, ele possui um outro aparecer. Que outro aparecer é esse? É o aparecer que nós constatamos numa coisa que Alain Badiou denominou de acontecimento. Acontecimento. E que eu designo como metaforicidade, ou, melhor, inconstructibilidade do aparecer. O aparecer de cada ente possui como seu fundamento uma necessária inconstructibilidade. Se fosse o ente por completo constructível, seria absolutamente possível, ainda que a gente não teria ainda feito isso, não tivesse feito isso, mas seria absolutamente possível construir o mapa da totalidade, portanto, construir o mapa do mundo. Mas a gente sabe que isso não pode haver. Por quê? Porque o mundo não existe. Razão pela qual o aparecer do não aparecente é, por assim dizer, aquilo que habita no aparecer de todo aparecente, qual seja a sua inconstructibilidade. Tá, Gabriel, fala de maneira mais clara. Vou falar de maneira mais clara. Sabe o que é isso? É o fato de que todas
todas as coisas, absolutamente todas as coisas, são não completas, são não totais. Um outro nome para isso, são sem fim, vale dizer, são infinitas. Todo ente finito é, por definição, infinito. Uma das maneiras pelas quais isso pode ser visto e denominado, como eu tenho dito aqui, é a sua íntima metaforicidade originária. Para explicar o termo, eu precisaria de um pouco mais do que uma hora, eu não vou fazer isso agora, e essa é uma maneira pela qual eu posso fazer um merchandising de mim mesmo. Leiam o meu livro, isso vai ficar um pouco mais claro, sobretudo nas sessões dedicadas aos ensaios literários, sobretudo também na sessão final dedicada a Platão, à medida em que, me parece, tudo isso está presente em germe na grande experiência de pensamento platônico. Pois bem, portanto, Gak, vou fechar o que eu estou falando no que diz respeito à relação da arena com o que está depois, ou além da arena. O que está além, uma última coisa, é o metá. O que está além é o referente do metá. Nós, enquanto metafísicos, e há uma diferença entre metafísica e ontologia, né? A maioria dos ontologistas contemporâneos não pensam nessa diferença, ou se a fazem, colocam-na de maneira pejorativa, como o Gabriel. Para o Gabriel, metafísica é a tentativa de construção do mapa do mundo. Metafísica é, eu creio na existência da totalidade e eu tento descrever as estruturas da totalidade. É isso, um grande mapa do mundo. Para o Harman, não tem diferença, pode falar metafísica, pode falar ontologia. Para mim, eu que me quero herdeiro da tradição italiana, há uma diferença fundamental e essencial entre metafísica e ontologia. A metafísica é assim dita porque ocupa-se, desenvolve o testemunho lógico através de um juízo, sujeito encontrando-se com o predicado, portanto, desenvolve o testemunho lógico do referente do metá. O que é o referente do metá? É aquilo que está além. É o sentido concreto do além da arena da totalidade atual, incompleta, do nosso aparecer. Isso me permite evitar a posição do Harman, com a qual eu não concordo, embora eu acho que há elementos na própria posição que lhe permitem ir além, me permite, como eu dizia, ir além da própria posição do Harman e, por outro lado, não cair no problema do mundo, que são os dois outros elementos que você apontou. Por fim, agora sim, realmente acabo. A terceira opção seria um além que é determinado. Essa terceira opção de um além que se determina nos faria cair na ontologia dos campos de sentido. É, por exemplo, a maneira pela qual Gabriel fala de um indeterminável que se deixa determinar enquanto indeterminável. Bom, isso não é ainda ter determinado de maneira concreta o além da arena, vale dizer o não aparecente. Por que não é ter determinado de maneira concreta? Porque você está determinando de maneira abstrata. Você está reduzindo o não aparecente, cujo aparecer é diferente, ao aparecer do aparecente, que é meramente consistente. E aí é o momento em que nós nos encontramos, Gak. Porque você é levado no paradoxismo a encontrar no paradoxo, da mesma maneira como eu faço. Eu me intitulo um romântico precisamente porque o pensamento romântico é um pensamento cuja unidade é o paradoxo, cujo fundamento, cuja arquê é o paradoxo. Essa é a frase máxima de Friedrich Schlegel, um dos maiores românticos. Eu, como eu dizia, como você, vejo no paradoxo a saída para o limite da ontologia dos campos de sentido, que diz respeito à fundamentação da sua própria consistência, sua própria coerência. Com isso eu paro de falar. Eu não sei se eu deixei claras as saídas para esses três impasses que você, eu acho muito bem, e eu concordo com isso, aponta. Como vocês podem ver, muita coisa, muito conteúdo. Ele fala, não, porque eu fui prolixo. Como é que não vai ser prolixo, né? É literalmente muita referência, muita coisa para concatenar. E aí, assim, para mim, uma das graças de a gente estar produzindo coisas, filosoficamente, né? Tentando produzir sistemas e tal, é encontrar tensões e desacordos. Porque senão, a minha posição vira a sua posição vira a minha, a gente... É tudo uma coisa só. E dessa exposição eu tenho algumas resistências. Eu colocaria de uma forma mais polêmica, no sentido de pólemos mesmo, né? Eu tenho algumas suspeitas de mau funcionamento. E aí é pra gente, claro, ir articulando, porque
Eu posso estar completamente errado, justamente por isso que é uma suspeita. Mas eu vou, então, só sinalizar 3 coisas das quais eu tenho essa suspeita, esse pé atrás, e falar brevemente, então, qual que seria a minha alternativa, né, a partir do paradoxismo. A primeira, e eu entendo o porquê você falar isso, e aí me faz te ver muito mais próximo do Marcos Gabriel, assim. Logo quando você falou que a arena não é o mundo, aí você falou que mas o Priest poderia levantar uma objeção falando que no fim das contas você está totalizando e tal, e eu concordo com o Priest. Então, eu faço a equalização da arena com o mundo, porque no fim das contas, a arena são todos os campos de sentido intotalizáveis, que para mim, no Marcos Gabriel, são totalizáveis por uma espécie de regra, como você falou desse rasgo fundamental, né? Então, eu entendo que é como se fosse o mundo para o Gabriel, mas para o Gabriel não tem nada para além, porque tudo precisa estar determinado, enquanto você pensa nesse mundo que tem a mesma característica que o do Gabriel, mas que tem algo para além. Tem uma sinonímia, mas de fato o lugar que é colocado é muito diferente. No entanto, o que me parece é que também aqui esse referente do meta, né, nos leva para um mundo. E por que eu penso isso? Né? Porque o Gabriel não coloca a necessidade de que o mundo seja consistente. Em alguma medida, isso vai estar por detrás dos sistemas que fazem sentido de si mesmos. Então, se você quer argumentar em favor de alguma coisa, você precisa estar, em alguma medida, lidando com consistência, harmonia, tal, que são vários problemas que eu considero, inclusive, no paradoxismo. A ideia que eu falo logo de começo é, bom, se eu começo pelo paradoxo, eu então não abro mão de qualquer possibilidade de harmonia e tento articular logo de começo em algumas conversas, né? Então, bem, existe a possibilidade do mundo, por exemplo, do nihilista. Um mundo em que nada existe, que é um nihilista metafísico, né? Um mundo que nada existe e que, portanto, a posição é autorrefutatória, autorrefutativa e autocontraditória. Então, a gente pode pensar num mundo que é coordenado pelo caos ontológico, pela contradição, né? Ou por aquilo que não está vinculado com a lei de consistência. Qualquer regra que sirva de fundamento para a totalidade acaba sendo um mundo, ainda que seja uma espécie de mundo que não conseguiria se argumentar a favor, que é o que o Gabriel diria, me parece. Então, eu fico com essa impressão de que, no fim das contas, existe esse mundo que está para além da arena e que engloba a arena, e que, no fim das contas, tem uma relação que me parece ad hoc, que é, bom, eu começo, então, por aquilo que está além da consistência, ou eu coloco isso como fundamento, no fim das contas, né? E derivo daí a possibilidade da consistência. Esse problema de juntar princípios que, no fim das contas, são desconexos e que se contrapõem, e aí, não, eu simplesmente, vamos supor, né, vou aderir aqui a essa posição P, afirmação P como um princípio do meu sistema, e a afirmação não P como princípio do meu sistema, e é isso. Bom, você está começando de uma contradição. Você está começando já por uma parada que não é firme, sem determinar o porquê que a contradição poderia ser um solo firme, né? Então, bem, se a gente pensar que a arena não vai tomar o lugar do mundo, como o Gabriel coloca, mas que tem algo para além que pode se colocar no lugar do mundo, o arenismo pareceria para mim, lá na taxonomia que eu faço no texto, o terceiro tipo de postura, que tenta fazer uma equalização entre o princípio de não contradição e alguma exclusão desse princípio. Mas não fica claro para mim, digamos, a origem genética. Por isso que essa ideia do paradoxismo, né,
vem justamente da ideia de que se eu não tenho um monismo, se eu não tenho um princípio capaz, com uma potência, né, de derivar as outras coisas, e se eu não tenho, eu acabo precisando fazer adições que não estavam ali, que contradizem o meu primeiro princípio, porque aquilo dali é do que tudo vem, mas ele depende de uma outra coisa que não tem nada a ver com ele. Então, se eu preciso começar pelo monismo, pensando que existe uma unidade na multiplicidade, existe algo que a gente vincula com o ser e com a possibilidade de existência no geral e etc., e que não é possível escapar à metafísica e blá blá blá. Como que eu faço esse princípio monista derivar tudo que eu preciso para um sistema metafísico, para um sistema ontológico e etc. Então, eu fico com essas suspeitas. A primeira é de que eu concordo com você, no fim das contas é só um esclarecimento conceitual, que eu acho que a Arena é uma espécie de pseudo-mundo, porque para mim o que o Gabriel está fazendo é um mundo, é uma totalização, o não total está totalizado, mas que existiria esse outro mundo que está para além. Essas seriam as minhas duas primeiras colocações. E a última é uma dúvida muito forte sobre a evidenciação daquilo que é o não aparecente pelo que aparece. Porque no Harman você tem um pouco isso, embora você não tenha o critério para distinguir o que é a propriedade real do objeto, e de fato não tem, ele fala isso explicitamente. Mas a dúvida que me fica é a seguinte: se eu estou postulando uma coisa que simplesmente é não aparecente por definição, porque está para além da regra de aparecimento, e aí eu coloco numa determinada coisa o nexo do aparecimento dessa parada que não aparece, eu posso, mais uma vez, cair numa arbitrariedade e conectar esse não aparecente com qualquer tipo de propriedade. Eu entendo que, assim, faz sentido pensar que existem algumas propriedades que estão vinculadas a tudo, e tem argumentações fortes pela história da filosofia de quais seriam os maiores candidatos, né? A gente tem lá a questão dos transcendentais medievais, a gente tem os transcendentais repensados pelo Kant, também ainda pensando no que faz uma coisa contar como uma substância, né? Um ente, um objeto que está ali existente. A gente tem toda a discussão lá dos racionalistas também, o Leibniz com o princípio de identidade, blá blá blá. Então, ok, isso que você está trazendo é um desses grandes candidatos. Faz sentido essa ser a propriedade escolhida. Mas a justificação para essa propriedade é o que ainda não está claro para mim. E acho que até é uma coisa que a gente não conversou muito. Acho que essa está sendo a primeira conversa que a gente está indo tão profundo nesses detalhes. E aí, assim, acho que não vai dar para a gente conversar muito mais, mas eu coloco esses 3 pontos e aí vou deixar você... Teria muito mais coisa para falar, né? A gente falou... O Gabriel falou pra caramba do Harman, eu não vou poder falar muito do Harman. Tem uma live lá no Transe, eu vou botar o link aqui embaixo, que a gente falou só sobre o sistema do Harman. Tem outras coisas que eu poderia comentar, mas acho que não vale tanto a pena quanto focar nesses pontos da relação entre o inconsistente e o consistente, entre o que é a arena e o que está para além da arena, e de, bom, eu colocar uma coisa para além e falar, não, mas veja, isso está aparecendo. Só que no fim das contas, eu preciso antes ter a justificativa da totalidade desse sistema e subsidiar, então, o fato de que esse não aparecente meio que está aparecendo. E aí, o que me intriga é o seguinte, porque esse não aparecente sempre aparece do mesmo modo. Então ele não me parece ser um não aparecente, ou uma coisa que só aparece nesses aparecimentos. Ele me parece ser determinado nele mesmo. O que, de novo, entra naquela questão de um conflito interno, né? De como que eu consigo fazer sentido da união, da harmonia com a contradição, ou, no meu caso, como eu uso do paradoxo. Esse é um problema do paradoxismo também. É uma coisa que eu tenho pensado no meu sistema e não tenho certeza de qual seria a resposta. Nos debates que a gente fez, eu aventei algumas possibilidades, mas eu não estou muito certo.
E é isso. Então, essas seriam as questões. Veja, vamos lá. Veja só. A minha resposta vai ser por definição incompleta. Ela vai ser por definição incompleta por duas razões. A primeira razão é de tempo. Como você sabe, eu vou ter que sair daqui a pouco. E a nossa live, infelizmente, vai ser um pouco encurtada. Mas a segunda razão diz respeito também à incompletude da própria metafísica romântica. No atual estágio em que se encontra a metafísica romântica, ainda que o caminho esteja vislumbrado para a resposta a sua pergunta, todo o instrumento conceitual e as fórmulas não estão apresentadas e estabelecidas. Por que eu estou dizendo isso? Porque, veja, primeiro ponto, a pergunta acerca da modalidade do aparecimento do não aparecente é oferecida através de duas coisas fundamentais que estão já no Saudade também, em outros artigos por mim publicados, um mais recentemente, em que eu demonstro como isso é gestado pelos românticos a partir de uma leitura da terceira crítica de Kant. Se quiser, a gente pode colocar o link na descrição. Esses dois conceitos aos quais eu estou fazendo alusão de um lado, o conceito de juízo infinito, a modalidade apropriada para o que eu designo o testemunho lógico do referente do metá, e segundo, o conceito de figura. Porque a pergunta fundamental é mais ou menos a seguinte. A sua pergunta é muito interessante em relação a, veja, como se relaciona a arena do aparecer, que é consistente, e o não aparecente, que é inconsistente, e como isso não é só uma escolha absolutamente arbitrária da minha parte. A maneira pela qual eu respondo a essa pergunta é o seguinte: a filosofia ela pode começar como está começando, por exemplo, agora. A filosofia, nessa nossa conversa, começa de novo e de novo. Nós somos, se você quiser, Platão e Aristóteles. Eu quero brincar de Platão. Desculpa. Eu sei que você gosta. Agora já vai ter que tirar no fight para ver quem vai ficar podendo brincar de Platão. Mas eu quero brincar de Platão. Seguinte, por que eu estou dizendo isso? É o seguinte: a pergunta fundamental de toda a metafísica é a seguinte: a evidência primeira, fenomenologicamente atestável, é a validade parcial do princípio de não contradição. Tudo esse celular, as nuvens que agora se armam no horizonte, infelizmente, prometendo uma chuva muito pesada, às quais eu estou agora concedendo minha atenção, aparecem diante de mim como cinzas. O sol, portanto, aparece diante de mim. Aliás, o céu, eu sempre confundo essas duas palavras, o céu aparece diante de mim como coberto de nuvens. Mas, naturalmente, o sol, enquanto é coberto de nuvens, é também, no seu passado imediato e no seu futuro próximo, não coberto de nuvens. O céu é, a um só tempo, coberto de nuvens e não coberto de nuvens. O que significa dizer que o céu possui essas duas propriedades, ou seja, o céu é si mesmo e outro em relação a si mesmo. O céu é contraditório. Todo essente, absolutamente todo essente que aparece, é idêntico a si mesmo e, portanto, consistente. Enquanto, a um só tempo, é não idêntico a si mesmo. Isto é, idêntico ao outro de si mesmo e, portanto, inconsistente. A evidência primordial, essa é a razão pela qual a filosofia parte à busca do fundamento, essa é a evidência primordial com que o pensar começa. O que significa dizer que entre consistência e inconsistência pode haver duas relações possíveis. Ou uma relação de exclusão absoluta, e se assim for, então, das duas uma. Ou só há consistência, ou só há inconsistência. Se só houver inconsistência, a gente tem um hipercaos, só que a gente tem um problema. Como é que a gente explica o fato da inteligibilidade? Porque para poder enunciar a inconsistência absoluta, eu já tenho de ter separado a inconsistência da consistência e, portanto, eu tenho uma consistência mínima que se lê no fato da inteligibilidade primeira. Pois bem, que é incontestável. Para negá-la, eu preciso afirmá-la. Portanto, essa primeira opção dentro da primeira opção está errada. A segunda opção, então, só tem consistência. Mas se só tem consistência, a gente passa a ter alguns problemas. Porque é o seguinte, se só tem consistência, então, como a gente explica o devir? O fato da mudança das coisas. Inclusive o devir na sua acepção controlada e na sua... Qual é a acepção controlada? Aquela acepção em que é possível prever o devir.
qual é a acepção forte do devir? O devir incontrolável, o devir acontecimental. Se a gente supõe só o reino absoluto da consistência, o devir se nos torna um problema filosófico de difícil resolução. Então, vamos para outra opção. A outra opção é que não há uma relação excludente entre consistência e inconsistência. Se não há uma relação excludente, pode ser que haja uma relação de fundamentação. Ou quer dizer, a convivência, ou é uma convivência indiferente, e aí eu tenho inconsistência ali, consistência aqui, e aí a gente pode, em algum momento, encontrar um critério para poder estabelecer a razão da inconsistência, a razão da inconsistência. Mas, se a gente encontra a razão da inconsistência, a inconsistência deixa de ser de todo inconsistente e passa a ser consistente. Portanto, a relação não pode ser de indiferença. A relação tem de ser de fundamentação. Uma das duas partes tem de fundamentar a outra. Pois bem, vamos lá. Digamos que a consistência fundamente a inconsistência. Veja, se é assim, eu já respondi em parte. Se a consistência fundamenta a inconsistência, inconsistência não é inconsistente. Portanto, a gente só tem a consistência. Só resta uma outra alternativa. Qual é? A inconsistência fundamenta a consistência, mas de maneira a, nessa fundamentação, ganhar um traço de consistência que não a reduz por completo a omni-abrangência da consistência. Tá, vamos lá. Isso tudo pode soar muito abstrato. Em parte é, por outro lado, não. Vou voltar ao exemplo concreto com que eu comecei, a da nuvem. Só que eu vou mudar. No lugar de falar de nuvem, eu vou falar de manhã. Certo? Vocês devem conhecer aquele belo poema de João Cabral de Melo Neto, chamado Tecendo a Manhã, que começa mais ou menos assim. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanha esse grito que ele e o lance a outro. De um outro galo que apanha o grito de um outro galo antes e o lance a outro. E de outros galos que, com muitos outros galos, se cruzem os fios de sol e seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma tenha tênue, se vá tecendo entre todos os galos. Não vou ler até o fim, eu vou rapidamente comentar a razão de estar eu lendo. Observem. No poema de João Cabral de Melo Neto, o galo, ou melhor, o grito do galo é, a um só tempo, o grito é a luz e, enquanto luz, é também o fio que se vai tecendo. Mas nós sabemos que o ser luz da luz consiste no seu não ser a totalidade do outro de si. O que significa dizer que a luz é luz porque não é um galo. A gente, quando acorda, pelo menos eu, quando acordo 3h30 da manhã, os galos daqui de perto eu moro estão começando a cantar às 3h30. Esquisito, eles estão ficando meio estranhos como eu, e acordando às 3h30 da manhã. Quando eu escuto o galo cantando às 3h30 da manhã, eu não penso, eita, a luz está cantando. Aliás, quer dizer, eu não penso de maneira imediata, mas eu posso pensar. Eu percebo que eu posso pensar lendo esse poema de João Cabral de Melo Neto. E por quê? Porque no poema de João Cabral de Melo Neto, o ser luz da luz é, a um só tempo, o seu ser distinto do galo, e, portanto, uma negação do galo, e ser subeodem, ao mesmo tempo, o próprio galo. Porque o galo, para ser galo, tem de ser a luz da qual ele, entretanto, é diverso, e da qual ele, portanto, é a negação. No poema de João Cabral de Melo Neto, que é, como todo poema, uma metáfora, nós vemos aquele fato primordial que eu apontei como a evidência primeira com que começa qualquer pensamento. Isto é, a inteligibilidade do mundo, que, no primeiro exemplo meu, se manifestou no céu coberto de nuvens, que, enquanto coberto de nuvens, não é o sol descoberto de nuvens. Embora, naturalmente, ele seja, porque é o mesmo céu que é coberto de nuvens e não coberto de nuvens. E a separação temporal é um recurso metodológico que, embora do ponto de vista científico funcione, do ponto de vista filosófico não. Porque aquele céu deve ser capaz de admitir todos esses predicados, sendo a um só tempo distintos, mas idênticos a eles. Porque os predicados vertem a essência do sujeito céu. Bom, resumindo, o que eu quero dizer com tudo isso, o fato primeiro da inteligibilidade do mundo, ou seja, da consistência, evoca a metaforicidade e, portanto,
a suposta inconsistência que habita no coração da consistência. Essa é a maneira pela qual o não aparecente, inconsistente, porque nunca algo que está ao lado dos outros consistentes. Vamos lembrar muito rapidamente a etimologia consistente, que é o particípio presente de consistere. Sistere significa, vem do stat, aquilo que está colocado. O que consiste é aquilo que está de pé ao lado de outros. Todos os consistentes são assim ditos porque estão todos uns ao lado do outro, uns aos lados. Les uns aux côtés des autres, me pareceu mais fácil agora em francês. Einer neben den anderen, em alemão também é mais fácil. Desculpa, por vezes é um pouco mais fácil. As outras se fazem um pouco mais fáceis, as outras línguas. Mas deu para entender. Enfim, todos estão ao lado uns dos outros, essa é a maneira portuguesa de dizer. E, portanto, aparece. O inconsistente é dito não aparecente porque, embora apareça, não aparece como uma outra coisinha ao lado das outras coisas. E aí a sua pergunta é, tá, mas como ele aparece? A sua primeira pergunta foi, é arbitrária essa sua escolha? Eu estou fazendo... Gente, a explicação que eu estou aqui fornecendo é naturalmente um grande sketch. Eu estou colocando, elidindo uma série de outros passos argumentativos, encadeamentos conceituais que são necessários ao desenvolvimento, que estão ligados também à tradição filosófica. Mas eu já tentei responder demonstrando como as opções de uma consistência total, inconsistência total, e a relação são inconsistentes, são contraditórias, impossíveis, de maneira que a gente tem que chegar numa relação concreta entre consistência e inconsistência. Essa relação se apresenta para nós como uma relação de fundamentação, e agora eu tento responder a sua pergunta, como o não aparecente aparece? Bom, através de uma coisa denominada a metaforicidade de todos os entes, ou seja, a sua, por definição, inexaurível possibilidade combinatória. Se houvesse uma exaurível combinatória dos entes, isso se daria porque nós teríamos um todo. Nós teríamos um todo que aparece e que é, portanto, algo como o mundo na sua acepção ruim. Um mundo que aparecendo deveria aparecer em si mesmo porque ele é a totalidade. Mas se ele deve aparecer de maneira consistente, enfim, não vou destrinchar de novo tudo isso que a gente já sabe. Bom, o mundo não existe. Se vocês não sabem ainda direito, e não ficou claro ainda porque o mundo não existe, vejam todas as lives do Boia Dialética e também chequem a última live lá no Transe, dedicada à ontologia dos campos de sentido. O GAC lá reapresenta de maneira muito clara o silogismo, que é a espinha dorsal de toda a ontologia dos campos de sentido, que explica e deixa bastante claro porque o mundo não existe. Mas só acreditem, gente, só acreditem. O mundo não existe. Só acreditem por enquanto, se não ficou claro. Ou melhor, o mundo não existe só e somente só o mundo tiver de fato ser consistente. Isto é, se o mundo for uma arena apenas, se a totalidade de fato se reduzir à arena. Bom, vamos lá. Então, deixa eu só adicionar um último comentário. Eu já estou muito atrasado, mas eu vou adicionar um último e vou fechar com isso a minha fala, pedindo desculpa por todos os pontos que vão ficar por colocar, por serem articulados. Eu mencionei no começo da minha resposta que existem dois conceitos importantes no interior de Saudade do Infinito, conceito de infinito e conceito de figura, que articulam a maneira pela qual o não aparecente aparece, e o fazem à luz de uma epistemologia realista, porque eu entendo a metafísica romântica como uma opção realista, não a entendo de maneira nenhuma como uma opção relativista, pós-moderna, cética, o que quer que seja. Ao contrário, ela é realista e, enquanto tal, deve preencher um critério importante, que é o critério da capacidade de distinguirmos entre proposições falsas, proposições verdadeiras, à luz da relação estabelecida entre as nossas articulações conceituais e estados de coisas no mundo que são passíveis de serem apreendidos logicamente. Pois bem, como é que isso se dá? E aí eu faço alusão também a um texto meu em que isso aparece por primeira vez, chamado A Experiência Ficcional e os Campos de Intelecção para introduzir a tradição pós-kantiana. O link também a gente pode colocar. Eu, nesse texto, busco responder a seguinte pergunta:
como saber, como distinguirmos entre escritores ruins e escritores bons? E a minha resposta é mais ou menos... Essa pergunta está ligada a uma outra pergunta, que é: a literatura produz, de fato, conhecimento? Sim ou não? E eu faço essa pergunta porque no interior dos departamentos de literatura, ainda hoje, infelizmente, a influência das teses pós-estruturalistas são fortíssimas, o que significa dizer rege uma espécie de festejo da impossível referência por parte do verbo literário. A literatura não faria outra coisa senão festejar a própria condição ficcional como um verbo, como uma linguagem que nunca faz referência à realidade, porque não faz referência senão à incapacidade da referência. Se vocês quiserem, esse é o caldo de uma estranha síntese entre Jacques Derrida, Jacques Lacan e algumas proposições da teoria literária formalista e estruturalista do século XX. Isso é falso, essa visão e esse conjunto de pensamentos acerca da teoria literária, acerca do estatuto epistêmico da literatura é falsa, e é falsa porque é patente, é uma evidência, o fato de haver escritores melhores do que outros, e sobretudo, haver obras literárias nas quais se manifestam verdades. Isto é, a literatura é capaz de articular verdades. É o que eu denomino expansão de dos campos de intelecção. É diferente. Eu uso essa expressão como uma sinonímia a campos de sentido, mas eu a retiro não do Gabriel, sim de um autor espanhol chamado Xavier Zubiri. E o meu interesse nisso consiste muito menos em apontar que a literatura, por assim dizer, é capaz de copiar ou a realidade, ou por assim dizer, a realidade já manifesta, ou seja, a literatura não simplesmente constata coisas como, num texto literário não está lá dito que a água possui por fórmula química H2O, e por isso, olha, a gente consegue encontrar um conhecimento na literatura, que maravilha. Antes de Einstein, sei lá, em Cervantes, em algum capítulo do Quixote, Cervantes argumentou que o espaço-tempo não é uniforme, ou qualquer coisa do tipo. Olha, antes de Einstein, que coisa maravilhosa, a literatura descobriu uma verdade ôntica, para usar um termo heideggeriano, antes da ciência. Não, a maneira pela qual eu compreendo a verdade produzida pela ficção está relacionada à expressão expansão dos campos de intelecção. O que a literatura faz é expandir o sentido, para usar o termo gabrielino, responsável por regular o próprio campo. Isso é uma coisa sobre a qual, até onde eu sei, Gabriel não fala muito bem, como os sentidos são capazes de se expandir. Para isso, ele teria de tratar da infinitude dos próprios sentidos, e não só do sentido no seu mínimo rasgo, que é como ele trata, o sentido como um regulador que permite o mapeamento de objetos no campo, uma regra de ordenamento, né? Regra de furniture, ou algo do tipo assim, ele usa um termo desse, né? Na ontologia do Transcendental Ontology. Bom, no caso da literatura, ela expande os campos de intelecção. Isso é uma das maneiras pelas quais a metaforicidade dos entes aparece, e isso nos permite perceber que há obras superiores a outras. Obras superiores a outras, porque elas são capazes de aceitar, acolher em si o aparecer do não aparecente, que, aparecendo, aparece pela expansão mesma dos campos de intelecção, por uma espécie de maximização do sentido, maximização da inteligibilidade, que é o fato primeiro da arena, que é o rasgo primeiro da arena. Isso me permite, por exemplo, elaborar uma perspectiva realista no interior da teoria literária, de maneira a argumentar que há não só um Sinn na teoria literária, mas há também uma Bedeutung, há um sentido e há uma referência. Portanto, para poder fechar, Gak, eu falo tudo isso, eu estou realmente expandir bastante no que eu ia te dizer. Eu não sei se eu consigo... Eu tenho certeza que eu não consegui responder com toda clareza as suas colocações, porque elas são centrais, de verdade. Assim, eu espero de verdade que a gente continue debatendo, porque desde que a gente começou a conversar, eu consegui desenvolver e articular com um pouco mais de consciência, porque é isso. Assim, é como você falou, a graça da coisa toda está na discordância. E a graça da coisa toda está aqui. Embora nós estejamos buscando a mesma coisa, que é a mesma coisa, porque independe das nossas
articulações individuais, e é por isso que somos realistas, mas é através das discordâncias, precisamente, que nós conseguimos expandir as nossas individuais perspectivas, de maneira que a discordância potencializa a discordância por virtude de uma ulterior e última não discordância, que reside na própria verdade. Pois bem, eu agradeço muito e digo que há uma série de outras articulações. Tem um outro ponto que você mencionou, para cuja correta resposta eu precisaria articular o que eu entendo por a tarefa de uma ontologia fundamental no interior da metafísica romântica. E por ontologia fundamental, eu estou pensando, de fato, no que Heidegger entendia pelo termo, isto é, uma circunscrição das estruturas deste ente, que é a minha definição, manifestação da própria manifestação, ou aparecer de segundo grau. No homem, aparece que aparece. Essa é uma maneira pela qual é possível recuperar e herdar o que há de positivo na ontologia fundamental de Heidegger, mesmo nas suas reflexões tardias também, sem com isso ser vítima, tornar-se vítima das críticas de Meillet, do correlacionismo por um lado e da taxonomia moderna, de que tanto fala Harman, por outro. Não vou poder aprofundar esse ponto, não sei se responde tudo, vou parar de falar agora. Obrigado, de verdade, assim, com toda sinceridade, muito obrigado. Muito obrigado. Tamo junto. Vamos marcar mais coisa, com sorte com mais tempo também, pra gente conversar. E assim, você sabe que eu concordo que, para mim, é a inconsistência que tem que ser o fundamento. Mas ainda parece ter aí um problema relacionado ao pluralismo em toda essa articulação, mas, enfim, a gente vai falar melhor sobre isso em outras ocasiões. Gente, muito obrigado. Aquele papo de YouTube, deem o like, papapá. Acessem os links dos textos do Gabriel na descrição. E é isso. Até uma próxima.